O pensamento voltado ao ser humano, ao homem em si, como um saber científico, só surgiu a partir do final do século XVII, na Europa mais especificamente, onde pensadores europeus buscavam os chamados povos primitivos respostas de suas características sociais, evolutivo, tecnológico, que seriam atrasadas, entre outros demais aspectos. No decorrer destes estudos, os estudiosos perceberam que esses povos estavam desaparecendo por conta da colonização de suas terras. Então aí veio a questão: será que com a extinção desses selvagens ou desses povos, a antropologia morreria? Temos três alternativas. A primeira, o antropólogo ele aceita sua morte e passa a ocupar um campo específico da antropologia ou parecido, como a sociologia ou a psicologia. O antropólogo ele abandona o selvagem ou o povo primitivo como seu objeto de estudo e passa a ocupar esse espaço os camponeses, que estavam em todas as sociedades. Ou então o antropólogo ele alarga sua visão, não apenas para um povo de determinada cultura ou espaço geográfico em particular, mas abrangendo um todo. Então o objeto de estudo passa a ser o estudo do homem por inteiro. Esse estudo ele exige que a antropologia faça uma abordagem integrativa, ou seja, considere todas as características e dimensões do ser humano, sendo o ser humano algo com múltiplas dimensões. Assim, então, surgem 5 áreas da antropologia. A primeira é a antropologia biológica, que estuda o ser humano em suas características biológicas, principalmente pela sua genética, que traz as características inatas ou adquiridas no decorrer do tempo ou em suas ações. Em segundo, temos a antropologia pré-histórica, que estuda os vestígios deixados pelo ser humano no decorrer da história, seja ossadas, fósseis, ou seja, a ação humana na natureza. É muito ligada à arqueologia. Em terceiro, temos a antropologia linguística, que parte da visão da linguagem do ser humano como meio de enculturação. Um povo, através da linguagem, ele se socializa, se encultura. Em quarto lugar, temos a antropologia psicológica, que visa os processos psíquicos do ser humano, se confrontando os indivíduos com conjuntos sociais em que eles vivem. Em quinto lugar, temos a antropologia social e cultural, que visa abranger esse espaço do próprio sociocultural do ser humano, na qual visa grandes sistemas da sociedade, tipo sua organização política, seu sistema de parentesco. Então a antropologia ela não se restringe apenas em uma sociedade, mas sim numa sociedade por completo, todas as sociedades, o homem em si. Temos então algumas dificuldades do decorrer dessa história, desse conceito visado para a antropologia. A primeira dificuldade seria na própria etimologia da palavra, se ele faria uma etnologia ou se deveria ser chamado de antropologia. Em segundo lugar, temos a dificuldade que se faz no objeto de estudo. Será que o homem é capaz de estudar o próprio homem? Essa seria uma dificuldade a ser trabalhada. Na terceira dificuldade, se faz através da relação íngreme entre antropologia e história. É ocorrida em alguns pensamentos que a antropologia não deveria visar na história, e sim no atual. Já outros pensamentos dizem que a relação entre antropologia e história estão intrinsecamente ligadas. A quarta dificuldade se dá no que o ser humano acredita que a antropologia seja apenas para estudo e não para ser colocada em prática. Então essa discussão foi muito levada em conta. Essas e outras características é o que forma nosso pensamento antropológico, o que dá o conceito em si da antropologia ao longo do